Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 13. Eu sou o Ed The Drummer e eu te perdoo, Júliver, por ter chegado atrasado, cara. Liga, Júliver, fala aí, Júliver. Bom dia, eu sou o Júlio Bock e realmente eu cheguei acho que uns 50 minutos atrasado, ainda porque me ligaram, senão eu não tava nem aqui. Eu liguei pro Júlio e ele, cara, me ajuda a assimilar o que tá acontecendo. Sabe, balada, acaba com o cara. Isso é o que tu quer que a gente pense. É, sim. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante também. É um assunto que, pra mim, pelo menos, foi uma das primeiras barreiras que eu tive que enfrentar quando eu tomei a decisão de seguir a Cristo. A gente vai falar hoje sobre perdão. Tá beleza, Edson! Então, Júlio, hoje, como eu já comentei, nós vamos falar sobre perdão, né? A questão, não o perdão divino para com o homem, mas o perdão do homem para o homem. Então, eu perdoar meus amigos, meus inimigos ou outras pessoas. Então me diz aí, pra ti, o que é perdão? Eu entendo perdão como que quando você faz um mal a alguém, quando você se ira contra alguém, quando você magoa alguém, isso você provavelmente deixa a pessoa triste e tudo mais, né? E você pede perdão pra ela, no sentido de que você reconhece que você tá errado, né? É um reconhecimento de que você errou perante essa pessoa, de que você tá arrependido, de que você se arrependeu do que você fez, você caiu em si, viu que aquilo não era certo, viu que aquilo não era bom pra essa pessoa, você vai lá, num ato, né, de, vamos dizer assim, de compaixão, e pede perdão. Principalmente humildade, né, nesse caso. É, verdade. Bastante humildade, porque abaixar as orelhas e ir lá pedir perdão pra essa pessoa, pra reconhecer que tu tá errado, é difícil. Mas é basicamente isso, é você reconhecer que você tá errado, que você prejudicou, que você fez um mal a alguma pessoa, ou que você deixou ela triste com algum ato, com alguma coisa que você fez, que você disse, e se arrepender. Um ato de arrependimento e pedir, chegar até ela com humildade, que nem você falou, e pedir perdão pra essa pessoa. E também existe o lado que você tem que, como dizem, liberar o perdão, né? Porque às vezes é alguém que faz isso contra ti, alguém que faz alguma coisa que você não gostou, e vem o seu lado também, né? Que você fica magoado, você acaba guardando rancor no seu coração e faz com que isso te prejudique, com que isso te faça mal. Aí você tem que também abaixar as orelhinhas ali e aceitar o perdão da outra pessoa, reconhecer que ela tá se arrependendo daquilo que ela fez, né? Às vezes até é meio duvidoso, né? Porque como é que tu vai saber se essa pessoa tá te pedindo perdão de coração ou não? Mas a tua parte é aceitar, como, vamos dizer assim, como cristão, é tu aceitar o perdão dela, reconhecer que ela tá ali arrependida perante ti, te pedindo perdão e liberar, literalmente, o perdão pra ela, né? Tirar aquela mágoa do coração, tirar aquela raiva, aquele rancor e seguir em diante. É realmente, então, esquecer aquilo que aconteceu e amar a pessoa, né? Sim, amar como o próximo, né? Como se fosse um irmão. E esse negócio de amar, por exemplo, que Cristo nos deixa de exemplo, é um negócio que tu não tem que esperar nada em troca. Então, que nem tu comentou ali, foi até interessante. Tu não vai ter certeza se a pessoa realmente tá arrependida, mas tu não precisa ter certeza. Não precisa ter certeza. A verdade é que a gente tem que perdoar a pessoa antes mesmo que ela venha pedir perdão pra gente. Porque quando ela venha pedir perdão, já tá perdoado, né? Já tá perdoado. Tem que... Essa que seria a ideia. Porque tu não precisa que a pessoa te peça perdão pra te perdoar. Tu tem que perdoar. E se for ver, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque existem pessoas que ainda vivem com mágoas, vamos dizer assim, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, e que não conseguem liberar isso, né? Talvez por, vamos dizer, casamentos antigos, por discussões familiares, principalmente. Eu vejo bastante a família, né? Quando entra em conflito e duas pessoas se magoam e isso acaba envolvendo a família inteira e essas duas pessoas não conseguem sentar, conversar e não conseguem liberar, né, o perdão uma pra outra, assim. E isso afeta bastante elas, porque qualquer coisa que elas façam, que elas agem durante o dia a dia, se elas se encontram, qualquer coisa que uma faça a outra, isso vem à tona já e acaba se tornando de novo um problema maior e as pessoas
não conseguem perceber que elas têm que liberar, né, esse perdão pra poderem continuar a seguir em frente, pra começar do zero de novo, né, pra começar a amar essa pessoa de novo. Não, e é bem assim mesmo, né? Porque tu pega aquela velha situação, né? Aconteceu alguma coisa que a gente falou, e aí chega lá e a pessoa diz assim: ah, mas lembra aquela vez, tal, né? Começa a desenterrar a coisa do passado, Começa né? a jogar na cara. Não, mas porque isso aí tu sempre faz assim. Isso aí tu não perdoa a pessoa já, né? Tu tá guardando. E aí tu chega ali numa situação também. Ah, é porque tô tomando essa decisão por causa que tu fez isso, tu fez aquilo, outras coisas. Também é não perdoar, né? Ela não tá agindo pelo momento, né? Pelo aquilo que tá acontecendo no momento. Assim, ela tá buscando coisas que tu fez lá no passado, deduzindo que você vai fazer igual, né? Não aceitar que as outras pessoas possam mudar também, né? Que ela pode se arrepender e tal. Aí já pensou se Deus fosse assim, cara? Se Deus fosse assim, a gente não teria nada hoje. Nós não teríamos relacionamento com Deus, porque Deus nos perdoou. nem vivo, né? Não, vamos pegar ali, ó. Tem 2 versículos que falam bem interessante sobre o perdão. Que é Colossenses 3:12 ao 13, que diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que mais me chama a atenção não é que ele está dizendo assim: olha, perdoem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, amem uns aos outros. É a questão que ele diz assim: assim como Deus perdoou. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Daí, então, por isso que o que mais me chama a atenção é que o Senhor lhes perdoou, né? Porque o Senhor perdoou vocês em Cristo. Então, eu acho que isso é muito forte, porque ele pede pra gente perdoar a pessoa assim como Deus perdoa. Se a gente parar pra pensar, Deus perdoar a gente. E o que é Deus perdoar a gente? É Deus perdoar o pecado que a gente comete. E a gente comete o pecado dia a dia, a gente erra, né, diariamente, sabendo o que a gente tá fazendo. Então a gente erra e a gente peca sabendo o que é pecado. Porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e a gente sabe que a gente comete o erro. Sim. E Deus perdoa. E tem o versículo que diz que Deus perdoa a gente ainda quando a gente... Deus deu o seu Filho ainda quando a gente era pecadores. E Deus deu o Filho dele para poder nos perdoar. Então, é bem forte isso, porque se Deus perdoa dessa forma, a gente não consegue perdoar uma coisa simples que uma pessoa faz com a gente, muitas vezes, né? E a gente não consegue, tipo, depois de 30 anos, talvez, perdoar essa pessoa. Eu acho muito forte, assim, a forma como é colocada, que perdoem uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês, sabe? É muito forte isso. Assim como aquele versículo, amem uns aos outros assim como Deus os amou. Eu acho que são 2 formas de colocar que diz assim, cara, tu não tem saída, entendeu? Tu tem que perdoar e não quero saber. Porque Deus perdoou vocês e Ele é o exemplo de vocês. E vocês têm que seguir o exemplo de Cristo para se tornar mais parecido com Ele. E Ele perdoou vocês. Deus perdoou a gente, se a gente tem que ser mais parecido com Cristo, a gente tem que perdoar também, né? Porque até mesmo Cristo, né, quando ele estava lá na cruz, antes de ele morrer por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, né, ele disse, né, Senhor, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem, né. Isso aí quebra, né? E, tipo, o cara tava ali morrendo, né? O cara viveu a vida inteira dele ali por sendo perseguido, morrendo e sendo açoitado, né? Sim, sendo açoitado. Foi antes de ele ser espetado lá com a lança, né? E ele tava ali na cruz e tinha carregado a cruz lá por praticamente toda a cidade. No momento ali que Deus começou a se irar, né, contra os homens, que ele começou a tempestade e tudo mais, pra poder afastar o pessoal dali, ele disse, né, Senhor, perdoem eles porque realmente eles não sabem o que fazem. O pessoal tava crucificando Jesus, matando Jesus e ele ainda tava pensando em nós, né? Ele tava pedindo perdão por nós através dele, né? Então isso realmente é muito forte, não tem explicação. O que eu não consigo entender, assim, é como é que uma pessoa que vive, vamos dizer assim, o cristianismo, tem essa mágoa, ela carrega com ela, né, essa mágoa, esse rancor, vamos dizer assim, por 20, 30 anos, e ela não entende que ela tem que liberar isso. Por que ela não consegue liberar isso? Isso às vezes eu me questiono bastante, né? Por que ela não consegue liberar isso? Então, que vida que ela tá vivendo? Será que é tão difícil assim? É complicado. Eu penso assim que, até porque a gente tem que pegar o próprio versículo, né? De amar o próximo, né? Que Jesus disse que os 2 maiores mandamentos são esses, né? Ame a Deus acima de todas as outras coisas
e ame o próximo como a si mesmo. E outro trecho ele diz, ame o próximo assim como Deus amou, né? Assim como eu os amei. Eu acho que no momento que tu não perdoa uma pessoa, eu acho que tu tá faltando com amor. Tá faltando com amor. Então tu já tá em pecado. Sim. Então eu considero assim, tu não perdoar um pecado. Por que eu considero um pecado? Porque no momento que Deus pede para que a gente perdoe as pessoas, pede que a gente ame, e tu não perdoar é uma falta de amor, e Deus pede que a gente ame até mesmo os nossos inimigos. A gente tá desobedecendo um mandamento, uma lei de Deus. A gente tá meio que a gente não tá seguindo aquilo que Deus quer pra nossa vida. Então eu considero isso um pecado. E tu guardar rancor no teu coração, tu fica poluindo o teu coração. E Deus não consegue te ajudar a habitar na tua vida se tu tá com o coração poluído de rancor e raiva e ódio. Então eu vejo que tu já tá em pecado. Pra mim, particularmente, essa área de perdão, ela não me afeta muito. Porque é muito difícil eu guardar rancor de alguém, eu guardar mágoa de alguém. Não tenho isso nem de coisas passadas e nem de agora. Mas já tive que pedir perdão, sim, já. Que eu me recordo, assim, foram 2 vezes, assim, que eu parei e pedi perdão, né? A maior de todas foi justamente pra minha mãe, né? Uma época onde eu mentia, saía, dizia que ia pra um lugar e ia pro outro, coisas de adolescente, né? Dizia que ia pra um lugar e ia pro outro, dizia que ia pra escola e não ia. Depois que eu voltei de um acampamento de uma igreja lá em São Paulo, eu tinha entendido, né, o que significava, ali eu tinha entendido o que significava Jesus. Foi até onde eu me batizei e tudo mais. Aí sim, aí eu cheguei em casa e isso era necessário, né? Eu tinha que pedir perdão pra ela pelas coisas que eu tinha feito por ela. Sim. Ela podia até nem tá magoada, nem tá brava, porque até ela não sabia, né? Mas eu sentia no meu coração que eu precisava fazer isso pra mim poder começar do zero. Que era uma coisa que faltava, né, pra mim. Então, Sim, nascer de novo, né? Nascer de novo, Vamos né? arrumar as coisas agora. Eu peguei, sentei junto com ela e comecei a falar e tudo mais. E ela chorou bastante, né? Porque ela, como eu disse, ela não tinha ciência, né, de tudo que a gente fazia, né? Ela acreditava que era de uma forma e era de outra. E ela me perdoou, ao mesmo tempo que ela ficou, vamos dizer assim, espantada, né, com tudo aquilo. Ela entendeu, né, o propósito. E ela me perdoou e a partir disso eu comecei a viver melhor também. Não precisava mais esconder as coisas porque eu tava agindo de uma forma certa. E isso pra mim foi muito bom, foi onde eu comecei a mudar. Então essa parte de pedir esse perdão pra ela, de mostrar pra ela que as coisas que eu fazia de errado e pedir perdão e ela aceitar é muito bom. Mas tu vê ali que é muito interessante, né? Ela conseguiu te perdoar com facilidade, né? Sim. Se a gente for analisar. Por causa do amor, né? Se a gente olhar lá em 1 Pedro 4,8, ele diz assim, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então não importa se tu pecou, no caso, contra ela também, né, mentir e tal, mas acima disso ela te amava. Sim. Mais do que qualquer coisa, entendeu? Então tu consegue perdoar. Por isso que eu acho que tu não perdoar é falta de amor, sabe? Porque se tu não ama a pessoa, tu não perdoa mesmo. Que acontece muito quando é o inimigo nosso. Só que nós temos que amar nosso inimigo. Inclusive, é até interessante que lá, Romanos 12, se eu não me engano, ele diz que a gente tem que fazer o bem pro nosso inimigo, né? Que a gente tem que, se o inimigo tiver sede dele de beber, tiver fome dele de comer, né? Porque assim tu vai montar a brasa de fogo na cabeça dele. E esse é montar a brasa de fogo na cabeça dele, cara, eu penso assim, que diz lá, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem, alguma coisa assim. Eu penso assim, imagina só, o cara só te faz mal, e aí tu chega lá e tu não revida, ainda diz, olha, eu te perdoo, né, por isso e tal. O cara fica louco, né? Tem até um filme que eu não lembro. Ele vai ficar sem reação, né? Lembra uma vez que a gente tava na celebração jovem, que o Fábio deu um estudo lá? Passou um filme lá, um trecho que era até com o The Rock, né? Sim, eu também não lembro o nome do filme. Isso, daí ele chega lá e parece que ele queria se vingar de um outro homem lá e tal. Ele foi preso, se não me engano. Isso, foi preso, queria se vingar lá, porque acho que aconteceu alguma coisa. A questão é que ele queria se vingar. Mas ele conheceu uma igreja e tudo mais. Isso, daí esse cara que ia ser morto, no caso, não era o The Rock. Sim, o verdade. The Rock era o cara que ia matar. Era o cara que ia matar. Aí esse cara que ia ser morto, no caso, ele virou meio que pastor e tal, e se arrependeu da vida que ele tinha. Acho que ele era meio que criminoso, né? E daí o The Rock vai lá pra matar ele, né? Aí ele chega lá, o cara sabe que ele vai morrer, né? Tá lá de joelho. E daí o The Rock apontando lá pra cabeça dele. Daí ele pergunta pra ele, né? Se não me engano. Ele pergunta, tu me perdoa pelo que eu fiz? O cara diz, não te perdoo. Aí o cara diz assim, mas eu te perdoo pelo que tu vai fazer agora, quero matar ele.
E aí começa a cantar cânticos, tipo, em oração, assim, né? Adorando a Deus. E é legal porque o The Rock ainda dá o tiro, né? Ele dá o tiro, mas aí pra Ele cima. dá o tiro... Olha o spoiler, pro lado, né? Comentem aí o nome do filme porque a gente não lembra aqui. Mas assim, é muito interessante porque ali ele venceu o mal com o bem, né? Ele montou brasa de fogo na cabeça do Rock, porque tu pensa assim, o cara dizer assim, cara, tu não precisa me perdoar, mas assim, ó, tu vai me matar agora, eu te perdoo pelo que tu vai fazer. Esse cara ali, ele teve exatamente... Esse cara, digamos assim, no filme, né? Ele foi parecido com Cristo. Porque ele diz assim, pai, perdoa esse cara pelo que vai fazer, porque ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe o que ele faz. E ele realmente estava bem cego, né? Pelo aquilo que ele queria, né? O filme mostra isso que ele tava literalmente que nem o cavalo, né? Só com aquele negocinho no olho lá, que também não lembro o nome. A viseira. Ele tava com a viseira ali e ele queria se vingar de qualquer jeito. Porque ele tava com uma mágoa, um ressentimento muito grande desse cara. Eu também não lembro o porquê do motivo, acho que matou a família dele, não lembro. Alguma coisa assim, que matou e acabou ele indo pra prisão. Indo pra prisão, não lembro também. Mas literalmente... É que eu não assisti o filme, eu só vi o trecho. Sim, eu também. Eu tô comentando aqui como se conhecesse o filme. Mas literalmente é um exemplo muito bom, porque se tu for ver, é justamente isso. O cara que tava... Ele tava enterrado ainda por isso, ele tava enterrado até a cabeça no deserto, ele tava só com a cabeça... Não, ele não tava enterrado. Sim. Não, por causa que ele tava de joelho, e daí quando ele dá o tiro, ele cai, sabe? Sério? Eu tô com a imagem só da cabeça pra fora aqui. Esse aí é outro filme, tá pensando em outro filme. Bom, tudo bem. Esse lado aí é complicado, porque muitas vezes nós mesmos, né, a gente nos pega cego por alguma coisa, seja por raiva, é um motivo bastante comum, né, de tu muitas vezes se irar com alguém até por coisas pequenas, né, por coisas fúteis, discussão e tudo mais, alguma coisa que a pessoa fez e tu não gostou e tu vai atrás dessa pessoa e tenta fazer as coisas pra ela, vamos dizer assim, o trabalho é um exemplo muito bom. Às vezes liberar perdão no trabalho é difícil, né? Porque tu tá ali fazendo um monte de coisa e de repente tu tem que sair pra fazer outra coisa. O meu trabalho é bem assim, não sei o teu, mas o meu a gente faz um pouco de tudo. Então, desde vender, a conferir mercadoria, ter que fazer entrega na rua, às vezes ir fazer algum serviço, auxiliar alguém em algum serviço. E às vezes tu tá ali, chega um caminhão de mercadoria, tu tá ali atrás trabalhando, conferindo as mercadorias, guardando e anotando. Aí vem alguém e pede pra tu fazer alguma coisa. Beleza, tu pega e larga. Vai lá fazer. Chega lá, tem mais 3, 4 sentados lá sem fazer nada. Aí tu fica bravo, daí tu começa a resmungar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não faz nada e tudo mais, já se torna uma discussão, tu vai pra casa bravo. Aí tu chega em casa, mas não dá pra ser assim, né? É errado. As pessoas teriam que te ajudar e tudo mais, mas tu não pode também perder a paciência e ir lá e dizer pra ela que não, tem que ser desse jeito, a gente tem que sentar, tem que conversar. Tu acaba ofendendo às vezes a pessoa te ofende, mas ela não vai te pedir perdão porque ela não conhece, né? Ela não... Talvez a pessoa sim, ela vem depois... Se a pessoa não é cristã, é difícil, É difícil. Às vezes ela pode chegar e falar assim, olha, desculpa ali, cristão foi tem que entender, grosso. né? Desculpa, fui grosso naquela hora e tudo mais, mas é bem complicado disso acontecer. Mas tu tem que... Chega em casa, quando tu põe a cabeça no lugar, tu para e pensa, não podia ter agido daquele jeito, né? Fui grosso com ela, talvez. Por mais que tu esteja bravo, tu também não pode, né? E daí tu para e pensa, tu vê que tu não poderia ter agido daquela forma. Daí tu tem que voltar no outro dia, tem que pedir perdão pra ela, dizer que tu tava errado, pedir desculpa porque tu ficou bravo, mas tu tem que fazer a pessoa entender também que ela tem que trabalhar, mas de uma outra forma, né? Não simplesmente ir lá e falar tudo que tu quer ali na hora, que teu coração tá cheio ali de raiva e tudo mais e despejar isso, daí já não condiz. Quando tu fala essas coisas na hora, o cara tá sempre nervoso. O filme lá que eu tinha comentado é Rápida Vingança, com The Rock, né? Ele foi produzido em que ano? Ele é de 2011 esse filme. E diz assim, ó, a sinopse no filme é o Driver. Lembra do Driver? É o Driver o nome dele. Sim. Driver passa 10 anos na cadeia após seu irmão ser assassinado em um golpe que eles sofreram durante um assalto em que participaram. Agora procura vingança contra esses companheiros de crime enquanto tenta descobrir quem matou. E se tu ver, não diz nada, né, sobre isso, né? A sinopse, ela não ele fala sobre vingança. É que a gente contou o filme. A gente contou o filme inteiro. Pelo menos a parte mais importante. No caso, né? Mas tudo bem, né? Quem quiser assistir, né? Esse filme tem 3.3 no Filmou, né? De 5. Mas voltando então pro nosso assunto, é interessante também que eu comentei antes que tu perdoar é meio que... Tu não perdoar é falta de amor, né? Porque é pecado, digamos. Quer dizer, pecado. Se o segundo mandamento, que a gente ama o próximo como a si mesmo, e tu não perdoar é meio que uma falta de amor, então eu considero que a pessoa tá
pecando contra Deus já, porque ela não tá amando o próximo. E tem um versículo lá de Mateus 6, né, que ele tá, se eu não me engano, fazendo a oração do Pai Nosso. Não. Mateus Sim, 6, é o Pai é Nosso. Mateus 6 é a oração do Pai Nosso, que ele diz lá, quando vocês orarem, né, orem dessa forma, né, tal. E ele diz assim, no versículo 12, né, então lá no 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, no 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E muita gente ora perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não, mas dá a mesma coisa, é a mesma coisa. Sim, o mas sentido é o mesmo. É o sentido mesmo. É que depende da tradução, né? Mas a questão é, a gente tá falando pra Deus assim, orando, Deus, me perdoa assim como eu perdoo o meu próximo. Cara, se tu não perdoa o teu próximo, você não vai te perdoar, então? eu penso dessa forma, porque se a gente tá dizendo que, pai, me perdoa assim como eu vou perdoar o meu próximo, e tu não perdoar o teu próximo, quebrou. Só que assim, o pessoal só conhece a oração do Pai Nosso, que vai até ali, né, tipo, neste que é a intercessão, tal, amém. Só que o versículo 14, ele continua. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, Resumindo, é complicado, né? Começa por nós, né? Eu sei que Deus nos perdoa, né, se nós nos arrependermos. Mas eu acredito que o que ele quer dizer é que, pessoal, não adianta vocês pedirem perdão para Deus se vocês continuarem cometendo pecado. E no momento que, se vocês não perdoam o próximo, é um pecado já. Então, vocês estão pedindo perdão por algumas coisas, mas vocês estão cometendo ali o erro de não perdoar ninguém, vocês não estão amando o próximo. Então, eu acredito que a questão não é que tu vai perder a salvação se tu não perdoar as outras pessoas. Não, salvação a gente não perde, a não ser com a blasfêmia do Espírito Santo. Né? Sim. Mas a gente precisa perdoar as outras pessoas. Até como uma forma de aprendizado. Posso falar por mim, que nem tu comentou, né, Júlio? Eu tenho grande facilidade hoje também pra perdoar. Eu perdoo a pessoa. O que mais acontece pra mim é que eu fico irado na hora, né? Na hora eu fico irado aquele negócio, mas depois eu perdoo. A pessoa vem, se a pessoa vem conversar, eu já perdoo. Se a pessoa não vem conversar, eu perdoo igual, né? Mesmo que ela não saiba. Não, tem que perdoar. Às vezes até vão falar assim, né? Olha, tu fez aquilo de errado. Já tive situação assim que eu peguei e falei, né? Eu lembro de um caso que aconteceu contigo. Sim. A respeito da moto. O da moto, tá louco. Uma situação. Mexeram no teu espelho da moto e tu ficou muito bravo com a pessoa que foi. Não, assim, mexeram nos espelhos da minha moto 2 vezes, né? E daí eu peguei e mandei um recado lá, nós tinha um grupo de e-mail lá, dos jogos. Mandei pra todo mundo, louco, né? Olha, quem mexeu aí, não sei o que, eu vou cobrar porque daqui a pouco estraga, não sei o que. E realmente pode dar coisa delicada. E pode dar, eu posso sofrer um acidente por causa que eu só saio, tem espelho, daqui a pouco eu não vejo ali e tal. E fiquei louco, né? Aí veio o Fábio lá, que é meu discipulador, conversar comigo. Cara, não foi legal aquilo que tu fez, assim, né? Não foi legal, né? Não sei o que, daí depois eu mandei e-mail. Pessoal, desculpa aí, né? Tô muito bravo com a pessoa, mas a pessoa que foi pode aparecer. A pessoa, né? Sei ali e tal, mas eu perdoo aí quem fez e desculpa aí porque não precisava escutar e tal. Aí fui pedir perdão, assim, pra... No caso ali, foi um negócio que aconteceu 2 coisas, né? Eu tive que pedir perdão da forma como eu fiz e também tive que perdoar pela pessoa que fez a brincadeira e não sabia, né? Eu não soube quem fez na aliança, mas eu soube quem fez a primeira vez. Eu descobri. A pessoa ficou quietinha, né? Olha só. Mas, então ali foi uma coisa que aconteceu 2 coisas, né? Eu tive que perdoar e também tive que pedir perdão, porque eu me exaltei, né? Então eu fiz a coisa errada. O controle, tu perdi ficou bravo e falou perdi na hora que tu... É aquela coisa que tu falou antes, né? Tipo, tu falar sem pensar, né? Tu não pensar e tu pegar e escrever. Já aconteceu muitas vezes eu escrever textos enormes pra mandar pra alguém e aí não manda, né? Começa a cortar umas partes. Começa a cortar, né? Deleta, que nem uma vez eu fui fazer um texto, demorei 1 hora pra fazer o texto. Eu mandei, mas aí eu, tipo, tirei um monte de coisa que eu tinha escrito, sabe? Nossa, pra ser o máximo de amor possível, a pessoa entender. Mas eu aprendi a perdoar. O perdão foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, no caso, no momento que eu tomei uma decisão de seguir a caminhada com Cristo, né? Porque eu tinha esse negócio ali de muito tempo, sabe? Uma mágoa, assim, tal, um rancor no coração. E eu precisava perdoar a pessoa. Então, foi uma pessoa que era muito amigo meu e fez uma coisa, assim, que eu não queria que ela fizesse, e ela fez.
Então foi muito mais de traição, assim, do que ela fez, do que a coisa que ela fez, né? Foi mais pela questão assim, pedi pra te falar, confiava em ti, pra te não fazer isso, confiava em ti, tu foi lá e fez, né? E não tinha jeito de perdoar a pessoa. Não conseguia nem ver a pessoa na minha frente e tal, e era bem complicado. Aí eu comecei a olhar pra Deus, coloquei pra Deus, Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa, porque eu sei que eu tô errado, né? E não perdoar. Só que eu não consigo perdoar. É muito difícil perdoar essa pessoa. E não é fácil, assim, tu perdoar mesmo. Quando é uma coisa assim, difícil, e foi bem tenso o negócio, é difícil perdoar, não tô dizendo que é fácil, que a gente, é barbada, vai lá e perdoa, não. Coisas simples, talvez, ali o cara foi grosso contigo, ali é fácil. Agora, se é uma situação mais complexa, é muito difícil. E aí eu demorou, acho que uns 6 meses orando, assim, e aí eu consegui perdoar a pessoa, e depois disso eu aprendi a perdoar, assim, aí foi bem diferente. Entrando, né, em um assunto mais íntimo, assim, eu aprendi na pele também, né, em relação a liberar um perdão pra mim, né, porque antes de começar, né, ali até a vida cristã e tudo mais, eu tive um relacionamento aonde, enfim, começou recente, né, tinha 2, 3 meses por aí de um relacionamento e eu machuquei muito essa pessoa, né, com atitudes, enfim, que não vem ao caso, e nós ficamos 1 ano sem conversar. E essa pessoa, depois de 1 ano, a gente acabou se encontrando, enfim, num colégio, né, acabamos que os dois estavam estudando no mesmo lugar, e essa pessoa tinha ido para uma igreja, tinha conhecido, né, a palavra, estava vivendo a palavra. Essa pessoa chegou pra mim e me perdoou pelo que eu tinha feito pra ela, né? Pelo que eu tinha magoado ela. E sim, do nada, né? Isso pra mim foi não sei se um tapa na cara, né? Porque eu não esperava nada disso. Eu sabia que essa pessoa tava magoada, eu sabia que eu tinha magoado ela, mas ela, por um ato do coração dela, ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu te perdoo por tudo que tu me fez, dentro desse tempo, né? E aquilo me caiu no chão, né? Poxa, eu fiz, vamos dizer assim, magoei ela e tudo mais, e ela me perdoou, né? E isso, pra mim foi um exemplo que não tem como medir, né? O tamanho dele, porque acho que tudo que ela sofreu, vamos dizer assim, tudo que essa pessoa sofreu em relação a sentimentos e tudo mais, e ela conseguiu entender isso, conseguiu me amar de novo, né? Como irmão. Como irmão em Cristo, ela conseguiu me amar de novo. Até foi essa pessoa, né, que depois me levou, né, pra esse acampamento e tudo mais, e eu também me batizei lá e entendi, pedi perdão e toda a história anterior. Hoje, ela é casada. Essa pessoa, ela já tá casada também junto com outro irmão, com uma outra pessoa cristã, e eu fico muito feliz, né, porque ela conseguiu me perdoar, ela conseguiu levar adiante a vida dela, né, com o coração limpo, com o coração tranquilo. Eu também consegui levar adiante com o coração limpo, com o coração tranquilo, e foi tudo superado. Hoje a gente conversa assim, sem problema nenhum, damos risada, lembramos até, né, de histórias antigas, mas é muito bom porque os dois conseguiram entender, e por mais que seja difícil, por mais que tenha acontecido as coisas difíceis e magoou um ao outro, os dois conseguiram um ser perdoado e o outro pedir perdão, né? Então é uma história assim bem difícil, mas que não adianta. Com a palavra de Deus, com o amor de Deus que Ele tem por nós, é o que a gente tem que fazer pelo próximo, né? A gente tem que amar Ele incondicionalmente, que nem diz Deus. E renova, né, cara? E renova, porque hoje, se fosse ver, a gente estaria melhor do que há 2 anos atrás, né? Em matéria de amizade, de estar próximo, e foi uma coisa que foi superada, que passou. E Deus também perdoa a gente, né, cara? Então, usando o exemplo, o perdão, que nem diz ali, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, tu vê ali que, por exemplo, nesse teu caso, ela conheceu Cristo e ela recebeu aquele amor. E ela passou adiante. E o mais interessante é que ela foi te falar, né? Porque daí, tipo assim, é que no caso tu sabia da situação. Então, pra ela te deixar te tirar o fardo, né? Pra te saber do perdão. Sim, antes disso, lógico, ela questionou, né, o porquê, né, de tudo. Claro. A história é extensa, mas ela questionou, né, o porquê de todo aquele agir, né, o porquê de todo, do modo, né, que as coisas se direcionaram, né. Quando eu expliquei o porquê, né, que eu agi de tal maneira, pesou mais ainda pra ela, né. Eu lembro até hoje, né, que ela olhou pra mim e falou assim, foi por causa disso, né, de determinada situação, e mesmo assim ela conseguiu ter amor e perdoar, né. Então, pra mim é um exemplo, assim, quando se trata de perdão, que
Lógico, o perdão maior é o de Cristo, né? É o de Deus por nós, o exemplo maior. Mas, sim, na vida, na prática, assim, eu lembro dela, porque ela me dá bastante forças, assim, quando eu preciso perdoar alguém ou tô brabo, que eu preciso me acalmar, eu lembro do que ela fez por mim, né? Eu também, eu vejo que é só por Deus mesmo pra gente conseguir perdoar, porque não é fácil, cara. Lógico, a gente tem exemplos que acontecem na nossa vida, mas é por Deus, não tem outro caminho. É um amor, assim, o perdão é um amor que tu tem que ter muito grande, assim, além da nossa imaginação, assim, e só Deus pode prover esse amor. Eu vejo também, por exemplo, tem o livro lá, A Cabana, né? Não vamos entrar no mérito do estilo do livro, do que ele fala, mas é legal, é interessante a mensagem de perdão que ele tem, né? Que ele fala que o homem, no caso, ele tinha uma filhinha, e essa filhinha foi meio que sequestrada, aconteceu várias coisas com ela, né? Morreu. E o livro, ele gira em torno desse cara perdoar o assassino, né? Mesmo que o assassino, não sei lá onde é que esteja, mas o homem perdoar o assassino. Então gira em torno disso. Aí tu imagina, ter que perdoar um assassino, um cara que eu não odeio porque fez essa atrocidade com minha filha. A minha filha não vai voltar, o perdão não vai fazer ela voltar. É uma coisa difícil, eu nunca perdi um filho, né? Até porque eu não tenho. Sim. Mas eu não consigo imaginar como é que é o sentimento de um pai que perde um filho por alguma coisa assim. O cara quer, a única coisa que ele quer é vingança. Que a gente viu no exemplo ali do filme, ali, né? O cara perdeu o irmão, né? O que ele quer? Vingança. Apesar de estar errado, ainda queria vingança. Exatamente. Ele quer vingança, ele quer matar o cara, ele quer descobrir quem matou o irmão dele, ele quer destruir todo mundo. Ele tá cego, o coração, né? o coração dele tá cheio do quê? De ódio, de rancor, de raiva. E ele acha que no momento que ele matar o cara, sei lá, isso vai acabar. Muito interessante, vários filmes que eu já vi que passam essa mensagem, mas e que também é bem realidade, que diz que no momento que tu for... Acho que não é até nem filme, é outras coisas, séries e tal. Mas que diz que tu quer se vingar de alguém, né? Não vai resolver não vai limpar teu coração. Porque no momento que, vamos pegar um exemplo assim de morte, né? O cara, eu perdi alguém da minha família, vou lá matar o cara. Sim. Cara, matar o cara não vai resolver. Vai ressuscitar o outro. Não vai trazer de volta e não vai limpar o rancor que tu tem no coração. A mágoa vai continuar. Tu vai ver que vai aumentar um vazio maior, porque agora tu vai ter a culpa de ter matado, outra pessoa. E vamos pegar, não só matar, mas dar a moeda de volta, né? O cara foi lá, fez um negócio e tu vai lá e faz a mesma coisa. Cara, isso aí não resolve e vai continuar ali, talvez vai só aumentar teu vazio, o teu, né? E tu criou isso em outra pessoa, né? Tu vai aumentar teu vazio, cara. Vai aumentar teu vazio. E tem outra coisa também, né? Que a pessoa que vive com a mágoa, né? Ela é guiada pela mágoa dela, ela é guiada pelo rancor, pela raiva, é ela que sofre mais. Porque o outro lá, de quem ela tem raiva, o cara não sabe, o cara não sofre. É aquela história, né? De quem bate, esquece, mas quem apanha... É essa história mesmo. Quem apanha nunca esquece, né? E tu vai levar isso pra tua vida toda. Então não adianta. Tem que entregar pra Deus isso daí. E tem que colocar pra Deus, eu quero me livrar disso. Se livrar disso é tu perdoar. Tu vivendo com essa mágoa, com essas coisas no coração, tu deixa também de receber aquilo que Deus tem pra ti, né? Na tua vida. E tem muita coisa que Deus quer dar pra gente, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe. A gente tá vivendo a nossa vida com isso no coração, mas não tá se dando conta de que isso tá impedindo com que a gente cresça perante Deus, cresça espiritualmente, talvez, né? E o inimigo usa disso também pra agir contra nós, né? Ele tá ali, cutucando no coração, né? Quando aparece uma situação, ele cutuca, né? Não, tu não pode ir adiante porque tem isso aqui, Lembra aquilo lá que aconteceu no passado? Tu ainda não esqueceu, tá aqui. Não, porque te consome por dentro, né? E a mágoa, o rancor, esse sentimento de vingança, ele cria dentro da pessoa um vazio enorme. Quer dizer, a pessoa já tem o vazio. Já tem o vazio, mas aí aquele vazio, ele começa a incomodar. E só Deus pode preencher esse vazio.
aí a pessoa, ela tá dessa forma ali, digamos, só Deus pode preencher o vazio, e ela quer preencher o vazio com a vingança. Não vai conseguir. Ela vai chegar lá, vai se vingar e ela vai ver que não preenche. Aí depois a pessoa, acontece, né? A pessoa se mata, porque tá na depressão, porque daí não tem mais nada, e ainda foi lá, fez a besteira, pá, aí quebrou, né? Não tem mais nada mesmo. Aí já era, e agora vai fazer o que da vida? Ainda foi lá e fez essa besteira. Então não adianta, ter que entregar pra Deus, porque só Deus pode preencher o vazio. Que a gente viu, né, até nos episódios anteriores, os primeiros episódios que a gente falou sobre aquela série do Abismo Ligado. Do Abismo Ligado. Só Deus pode preencher o vazio. E qualquer coisa, só Deus pode preencher o Não vazio. adianta tu Então procurar tem em pessoas ou, enfim... E Deus te mostra, cara, momentâneas. aconteceu alguma coisa, a forma de tu, pra mim, habitar ali no teu coração, pra que esse vazio seja completo, é tu esquecer disso pra que eu possa habitar ali, porque Deus não vai habitar no teu coração ali, preencher esse vazio, se tu estiver sujo, se tu estiver com essa raiva, tu tem que estar cheio de amor. Não existe meio termo, ou tu Por tem mais que estar que o- sujo é. ou limpo. Por mais que o Espírito Santo esteja ali na tua vida, esteja selado, tu tá dando margem pra que quem esteja controlando aquilo é a tua carne, que é esse rancor, essa raiva. Tu tem que pegar e esquecer isso, perdoar e deixar que o amor do Espírito Santo controle a tua vida, e aí Deus vem ali e consegue agir. É bem assim, eu vejo que a gente tem que perdoar por vários motivos. Primeiro porque Deus pede que a gente tenha amor também, além de pedir que a gente perdoe, que a gente tenha amor. Se a gente não ama, não perdoa, a gente não ama, então a gente está em pecado. Porque o perdão é algo que renova a gente vive de uma forma melhor, porque viver com rancor e mágoa... Tu tira um fardo que tu Tira tá um carregando. fardo, cara. Tu entrega pra Deus, carrega esse fardo pra mim e vai embora. E Deus, Vai vai, embora. e Deus Ele com vai perdão, carregar. ele consegue trabalhar, né? E várias outras coisas que a gente vê que a gente tem que perdoar mesmo as pessoas, né? E que nem eu disse, às vezes é mais difícil, demora. Mas complicado. existe aquela diferença. Eu sempre falo, tem a diferença entre tu querer fazer uma coisa e não querer, né? Entre tu não conseguir e não de tu ter querer. essa atitude, né? De dar É. o primeiro passo pra mudar aquilo que tá... É isso aí. que tu tá vivendo. A diferença entre tu não conseguir e não querer é que não conseguir é que tu quer, mas tu não consegue, não vai. E aí falta talvez tu entregar um pouco mais, ou trabalhar nisso, ver... Acho ver que como é que tu literalmente pode falta tu conseguir. entregar, né? Se tu não consegue Isso. sozinho, porque tu tá Mas tu tentando quer sozinho. pelo menos. Tu tá tentando sozinho daí. Mas tu quer pelo menos, é diferente, né? Agora, tu não querer é tu realmente não querer. Tu não Tá botar... ne- Não, tu tá não vou negando. perdoar. Não perdoo mais. Nunca vou te perdoar, sabe? Nunca diga nunca, né? Never say never. Outra vez eu vi num seriado, era no The Walking Dead, né? Tem o governador lá, ele falou assim, never say never, né? Tipo, nunca diga nunca, né? E aí eu postei isso no Twitter, os caras vieram, tá escutando o Justin Bieber, nem sabia. Que era a música do Justin Bieber, Eu né? confesso que me veio à cabeça o Justin Bieber. Olha ali outro, cara. Gente, eu nem imaginava que Justin Bieber tinha uma música que falava Never Say Never, os caras me Never vêm. say never. Aí quem que é o errado ali? Sou eu ou o cara que me falou? É o cara que me falou. Não, o errado é o Justin Bieber que fez a música, né? Não, mas continuando. Então, nunca diga nunca, cara. Tipo, nunca vou te perdoar. Coloca pra Deus e perdoa. Mano. E daí tu vai viver melhor, tu vai viver mais... Sabe? Tu vai se renovar. Que nem ele na cabana ali, né? O cara se perguntava, tá, que diferença vai fazer eu perdoar o cara? Que diferença vai fazer eu perdoar o cara que matou... É, a diferença Faz tá muita na tua diferença. vida, né? Faz diferença na tua vida. Tu Tu vai vai- ver com esse negócio ali que te Deus cutucando. vai confortar a tua vida, né? A partir do momento que tu... É isso aí. Tu pode pensar assim, bom, eu vou perdoar ele, mas isso vai me mudar em quê? Vai mudar que Deus vai confortar teu coração, né? Deus vai poder habitar no teu coração e vai poder confortar ele. E perdoar nesse caso não é que tu precisa chamar o cara pra comer na tua casa Sim. depois e tal. Não, tu perdoa o cara. Tu não precisa ter um relacionamento depois Ponto com ele. final. Deus diz que a gente deve amar os nossos inimigos, mas a gente não tem que pegar e Ir dar lá na nosso dinheiro pros tendinha inimigos, dele. né? Chega lá pro ladrão, vem aqui que eu vou te dar as coisas aqui e tal. Né? Vem aqui, sabe, me torturar e tal. Não é assim. É tu amar e não querer o mal pra outra pessoa. Mas não significa que o que ele faça seja certo. Não significa que o que ele faça seja certo, é isso aí. É essa que é a mensagem que eu vejo, assim, que Deus e a Bíblia tem pra nós sobre perdão. Que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo e perdoar. Não com um sentimento egoísta também, de querer nos livrar, mas realmente porque é pra Deus, sabe? É pra Deus, a gente vai fazer isso por Deus. E não por mim e pela outra pessoa. É isso aí.
E também falando na questão de pedir perdão também, né? Tipo, se a gente errou, a gente tem que reconhecer, que a gente falou no início, né, Júlio? Reconhecer que a gente errou e ir lá pedir perdão. E se alguém não te perdoar, ora, né? Tu vai lá, tu reconhece, tu pede perdão pra pessoa e a pessoa com Deus depois. Ela que tem que perdoar ou não, né? Se tu foi lá de coração aberto, disposto Isso. a pedir perdão pra ela, e essa pessoa não te liberou esse perdão, cara, Tu fez tua a parte. tua parte tu fez. É isso aí. Aí é é a que nem pessoa que tem que se acertar com Deus, porque ela ainda tá com essa mágoa no coração. É que nem se alguma pessoa vier pedir perdão pra ti e tu não perdoar. Cara, ela Sim. fez a parte dela, agora é contigo. Esse Por que rancor tu não tá comigo, perdoa? né? Eu que tô... Esse rancor tá mais forte em mim do que na outra pessoa. Tu tem que perdoar, cara. Mas assim, então a gente falou bastante ali sobre perdoar e pedir perdão também é muito importante. Pedir perdão, né? Pedir perdão sim. também é muito importante. Reconhecer que tu tá errado e ir até lá e Reconhecer que pedir tá perdão errado, pra essa porque- pessoa. Não só esperar que eles venham até ti, né? Porque eu vejo assim que essa questão de pedir perdão é porque tu tá chegando pra pessoa dizendo, olha, eu errei contra ti e eu sei que eu errei, entendeu? Então me perdoa por isso, sabe? Porque a gente pensa, eu tenho que só pedir perdão pra Deus. Não, tu não tem que só pedir perdão pra Deus. Se tu errou contra o próximo, tem que pedir perdão pro próximo, Pro próximo. também. E ele que se entenda com Deus. É isso aí. E daí depois vai com ele, né? Segue adiante. Então acho que é isso, né? A gente hoje entendeu que o perdão é importante na nossa vida, tanto a gente ir pedir perdão se a gente errou, quanto a gente perdoar. Mais importante a questão de perdoar, porque eu vejo que a questão de perdoar, ela é um negócio que é complicado no nosso coração, né? Eu vejo que pra mim hoje é mais fácil. Eu te mais peço fácil. perdão por ter chegado atrasado. Então. Não, eu já te perdoei ainda antes, né? Entendeu? Eu te perdoei ainda quando você era o pecador. Mas acho que tava bom, o sono tava. eu acho que é esse o sentimento, assim. Eu disse, Júlio tá atrasado aí, não sei o que. Daí eu disse, perdoar o cara, né? Foi dormir tarde ontem, eu sei por que ele foi dormir tarde, né? tu tava junto. Se bem que tu tava dormindo lá, né, também. Bom, a eu cabeção. acho que eu nem vi, pra ser bem sincero, o que estava se passando na televisão. Eu acordei bem desnorteado até. Dormiu mais que eu ainda. Dormiu mais que eu, literalmente, em todos os sentidos, né? Não, mas tá tranquilo, assim. É essa a questão, né? Tipo, o cara perdoa ali, já chega pra falar com a pessoa perdoando. E também essa questão, né? Por exemplo, assim, às vezes não espera a pessoa vir falar contigo. Que nem a tua amiga ali que tu falou, né? Ela não precisou esperar tu ir falar com ela de novo. Ela chegou e, olha, Júlio, eu te perdoei. Tá certo, entendeu? Tu não precisou ir lá e falar, porque talvez tu nunca ia falar com ela. Isso tava no coração dela, né? E também tem a situação assim, talvez o cara... E fez com que eu mudasse também o meu ponto de vista, né? Isso aí. E também tem a situação, talvez a pessoa chega, te faz alguma coisa errada e ela não sabe que ela errou. Sim. E ela nunca vai saber se que ela errou. Se tu não for lá e dizer assim, olha, tu fez isso errado, eu te perdoo, sabe? É por isso que a atitude parte de quem vive o cristianismo, né? É isso aí. Porque pra outra pessoa é como se fosse mais uma coisa normal ali, que o mundo impôs e Mas isso às é vezes, normal no mas dia a às dia. vezes até entre cristãos, sabe? Sim, Até mas de cristão falando a ela respeito de fala- cristão pra não cristão. Isso. Se for falar de cristão pra cristão, aí a coisa fica feia. Fica vendo. Porque às vezes o cara fala uma coisa, mas ele não percebe que isso te machucou, sabe? Isso te machucou. E daí tu vai lá falar, cara, mas aí sim, quando tu for falar, tu já tem que ir com o perdão feito já. Não adianta tu querer ir perdoar na hora, querer tirar satisfação. Não, tu não tá indo pra tirar satisfação, tá indo dizer assim, cara, eu te perdoei por aquilo que tu fez. Indiferente do motivo que tu teve pra fazer aquilo. Por que tu fez aquilo? Eu agi isso por causa disso. Sim, não, não, então eu não. não te perdoo. Então... Aí começa a discutir, né? Não, tu já tem que ir, tu tem que ir com o objetivo de perdoar, não de querer tirar satisfação, entendeu? Vai lá e conversa, diz assim, cara, olha, aquela situação que tu fez lá, eu não gostei e tal, né? A pessoa, indiferente da explicação que ela vai dar, tu já diz, olha, queria dizer que eu te perdoei já por isso, só porque tu soubesse que tu fez isso de errado. Tu errou. Nem escuta a explicação. Né? Tu errou, Vai embora. eu te perdoo, tá? E agora tu vai lá e resolve com isso. Vira e vai embora, porque se ele for te explicar, aí tu já vai perder a paciência de novo. Sei lá. Mas então é isso. Acho que Tá beleza, por hoje é só, né? E eu perdoo também vocês que estão escutando aí, que vocês não comentam, né? Também perdoo vocês. Perdoo antecipadamente, né? Que vocês não comentam. Se vocês comentarem, daí eu vou ficar bem feliz, né? Comentar ali no site. Aí tá? ele retira o perdão. Não, eu vou continuar com o perdão daí pra aqueles que não comentaram.
Eu quero ver, espero que esse episódio seja o que mais tenha comentários, né? E se tu escuta pelo iTunes, acessa o site, né? peloamordedeus.org.br. Lá tem muitas coisas legais. Por enquanto, só o podcast, mas vai ter. Não, mas já tem uns textos bem bacanas, até tem uma parte de arte musical, né? A arte musical tá complicado ir pra frente porque o Jairo, né, que é o nosso designer, né? Ele tem pouco tempo pra fazer, ele faz todas as artes, aí fica bem puxado, ele tem que trabalhar também, tem que viver. Mas vale a pena dar uma olhada no conteúdo que já tá lá, que tá bem bom, tá bem bonito, assim, ele realmente caprichou nas artes que tem lá e... Se tu tá escutando esse bacana. episódio pela primeira vez, tem mais 12 atrás, pode escutar todo, faz uma maratona, depois manda um e-mail pra gente saber qual que foi a tua experiência. Isso aí, ó, aproveita os dias, tu trabalhou, foi difícil, foi puxado, mas à noite tira um tempinho ali pra escutar que... Tira um tempinho que aí, vale escuta. A pena. O que tu faz à meia-noite às 6? Sim, Dorme? pra que dormir? Por que dormir? Vai ter muito tempo pra dormir Tá quando tempo morrer, aí, ó. aproveita agora. Falando o cara que tava dormindo no meu podcast, né? Então é isso aí, até mais. Até mais, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Tem hora que tu tá escutando. Pelo amor de Deus!